pecados e produzi-vos vós dentro de vós bons frutos de arrependimento. Ou seja, sejam verdadeiros diante de Deus, sejam verdadeiros servos de Deus, sejam verdadeiros crentes diante de qualquer situação. E aí fogo profundo pela direção do Espírito de Deus. Sejam crentes de verdade, independente do que aconteça com vocês. Saiam da religiosidade, saiam do fariseísmo. Parem de julgar uns aos outros. Glória a Deus. Glória. É isso que João Batista vê através do Espírito de Deus. Então, ali aparece o Mashiach, o Yeshua, Jesus Cristo. Em algumas traduções ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. João Batista diz. Aí ele fala: aquele que tira o pecado do mundo. Então ele diz: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João punhava-se dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Ali, João Batista, um homem separado no ventre de sua mãe Isabel, nazireu, profeta, maior dos profetas ali, diante de toda a santidade, diante de toda a vida que João Batista caminhou na presença do Eterno. João Batista é mais velho que Jesus Cristo 6 meses. 6 meses depois de João Batista nasce Jesus Cristo. Eles só são mais velhos 6 meses. A diferença é pouca. Mesmo assim, o Senhor permitiu que se cumprisse o que está no profeta Isaías. E ele começou a anunciar o reino do Senhor. Então, para o cumprimento da palavra, o Senhor Jesus Cristo aparece e ele diz: eu que careço ser batizado e tu vens a mim. Ali, João Batista, ele tem o reconhecimento que ele é pecador. Que ele é pecador. E ele tem o entendimento e a revelação do Espírito que ele foi preparado pelo Eterno para batizar o próprio Eterno, o Santo, o Profeta, o Eleito, o Todo-Poderoso, aquele que é santo, aquele que é majestoso, que é Jesus Cristo. Ele foi escolhido porque João Batista nasceu no ventre de Isabel, profeta, porém pecador, como todos nós, como todos os profetas. Como Maria, a mãe de Jesus Cristo, também pecadora. Não mais virgem, mas pecadora. Mas uma mulher pecadora arrependida, santa de Deus, a escolhida, a bem-aventurada, que está no seio de Abraão, aguardando o grande dia para subir para o reino. João Batista, ele tem um entendimento: eu sou pecador. Esse entendimento que o Espírito dá a ele: e tu vens a mim. E ali naquele momento Jesus disse para ele: convém que cumpra toda justiça. Naquele ato exatamente em que o Senhor aparece a ele para ser batizado, é uma humilhação, e até mesmo para o cumprimento da palavra, ele ali se faz maldito, já dizendo que vai para a cruz, por mim, por você, e por todos, e por toda a humanidade. Então ele ali deixa claro a questão do batismo, a questão do arrependimento. Jesus, irmãos, precisava se arrepender de quê? O homem sem pecado, sem mácula. Ele foi concebido em pecado, porque quem concebeu ele era pecadora, mas ele é santo, sem mácula. O profeta, o apóstolo dos apóstolos, o eleito, aquele que é dono da minha e da tua vida, da minha e da tua alma, aquele que é responsável pela minha e a tua salvação. Porém, nós temos que nos esforçar todos os dias para continuarmos sendo salvos na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
ouvindo a palavra do Senhor e colocando a palavra do Senhor em prática e obedecendo ao Senhor. Deus, aleluia, Jesus. Não nos permitir que os nossos olhos, nossos corações, nossos pensamentos fiquem cheios de coisas que não pertencem ao Senhor e que desagradam ao Senhor. Nós somos pecadores arrependidos, mas dentro de nós estamos transformados pela graça e a misericórdia dele, de Jesus Cristo, dentro de nós. Nós precisamos entender esse processo. Então, esses saduceus e esses fariseus foram ali apenas para acusar, para tentar de alguma forma degrinir, afetar o ministério de João Batista. Mas Deus não permite, tanto que Deus dá a revelação e ele fala: por que cogitai entre vós? Não sabeis vós que dessas pedras, ou seja, de vocês, pode Deus suscitar filhos a Abraão, ou seja, tirar de dentro de vocês, da descendência de vocês, homens verdadeiros e mulheres verdadeiras, que são verdadeiros adoradores do Deus vivo, e vocês não se arrependem? Estão cogitando coisas entre vocês que desagradam a Deus, enquanto Ele está ali anunciando o reino e batizando, e muitos se arrependendo dos seus pecados e crendo e confiando que o Senhor ia vir para a cruz e se transformando, sendo transformados pela pregação de João Batista. Os fariseus foram lá para tentar denegrir o seu ministério, a sua chamada. Não é diferente na minha e na tua vida, na nossa vida. Quantos tentam contra a minha fé, contra a tua fé, contra a tua chamada, contra a nossa chamada, contra a tua e a minha salvação? Quantos nos tentam? Quantos tentam e são enviados de Satanás? Porque aqueles fariseus são enviados de Satanás porque não se arrependeram. Não se arrependeram. Mais na frente, que nem eu falei no capítulo 20, aí a gente vê aqui, capítulo 20, e diz assim: E aconteceu num daqueles dias que, estando ele, ou seja, ensinando o povo no templo, nosso Senhor, e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais, de novo eles, dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. Olhe para cá. Desses escribas, desses sacerdotes, desses anciãos, tinha uma parte que cria em Jesus, tem outra parte que não cria em Jesus. Porém, todos eles tinham o mesmo e têm o mesmo conhecimento da Torá, conhecimento da lei, conhecimento de Moisés. Moisés falou acerca de Jesus, o prometido. Os profetas falaram acerca de Jesus. Irmãos, isso é para o cumprimento da palavra. Você vê a falta de fé deles, a incredulidade deles, a irreligiosidade deles, o espírito de religiosidade deles contra Jesus. E aí eles falam para Jesus, e falaram-lhe no versículo 2, dizendo: dize-nos com que autoridade fazes essas coisas, ou que te deu autoridade, e falaram-lhe: dize-nos com que autoridade faz essas coisas, ou quem é que te deu essa autoridade? Eles falam isso para Jesus, e dentro do templo, porque eles estavam acompanhando já os milagres de Jesus, porém nos bastidores ali, vendo que Jesus estava falando, mas eles procuravam oportunidade para tentar matar Jesus, para tentar parar Jesus. Quantos enviados de Satanás não procuram oportunidade para te parar, para nos parar, para parar a tua chamada, para parar o teu ministério, para parar a tua fé, para parar os objetivos nos quais eu e você, nós temos traçado na presença do Senhor? E aí, Jesus, no versículo 3, e respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta, dize-me, pois, o batismo de João
era do céu ou dos homens? Então, esses homens, enviados de Satanás, porque se voltaram contra Jesus, eles fazem uma pergunta para Jesus, irmãos, para ver se eles conseguem pegar Jesus em alguma situação que Jesus peque, que Jesus erre, que ele falhe. Mas é impossível, porque ali é o próprio Senhor, o próprio Deus. Ele é santo, Ele é o Todo-Poderoso. Nunca jamais Ele falhará, nunca jamais Ele errará, nunca. Ele é perfeito, sempre foi e sempre será perfeito. Os que são imperfeitos são os que fazem a pergunta para o Senhor. E o Senhor, aí o Senhor combate eles com a palavra, fazendo uma outra pergunta para eles, e diz assim: e respondendo ele, disse-lhe, no versículo 3: também eu vos farei uma pergunta, dizem-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam, ou seja, discutiam entre eles lá, entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que o não creste, por que não creu na palavra de João Batista? Não é porque ele era de Deus. E se dissermos no versículo 6, dos homens, do povo nos apedrejarão, pois tem por certo que João era profeta. Eles sabiam que João era profeta, que era enviado de Deus, não é? No versículo 7, no versículo 7, responderam que não sabiam de onde era. Aí Jesus responde para eles, no 8: e Jesus lhe disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Então, irmãos, se eles falam que João Batista não é profeta, eles iriam ser apedrejados ali, eles iam ser atacados ali. E se eles falam o contrário, da mesma forma, eles sabiam que João Batista era profeta, porque João Batista falou sobre Jesus. Então a resposta que Jesus dá, e Jesus lhe disse no versículo 8: tampouco vos direi com que autoridade faço isso. A autoridade que Jesus fazia naquela época, todas as coisas, os milagres, vinha e vem do Pai. Porque ele sempre, o tempo todo, ele falava: essas coisas faço por intermédio do meu Pai que me enviou, meu Pai que decretou, meu Pai que falou, eu faço por intermédio do meu Pai. Jesus deixou eles sem resposta. Se eles eram fariseus, saduceus, homens conhecedores da Torá, da lei de Moisés, por que eles não sabiam, irmãos? Sabe por quê? Conforme diz na palavra, no livro de Coríntios, o Deus desse século, que chama-se Satanás, cegou o entendimento deles. Sabe por quê? Tudo isso para o cumprimento da palavra. Trazendo para nós, para o dia de hoje, nós não podemos permitir que o cumprimento da palavra venha se tornar em nós, no sentido de nós sermos incrédulos, de nós não acreditarmos na obra do Senhor, de nós não acreditarmos que o Senhor é poderoso em nossas vidas. Nós temos que permanecer na graça do Espírito de Deus, não fazer como esses fariseus fizeram: indagaram Jesus, perguntaram a Jesus, falaram coisas para Jesus, para fazer com que Jesus viesse pecar. Nunca, jamais eles iriam pecar, porque Ele é santo. Duvidaram de Jesus. Em hipótese alguma, nós devemos duvidar de Jesus. Nós precisamos entender que nós estamos num tempo em que realmente está começando a se cumprir o que o Senhor falou. O amor de muitos esfriam por conta do aumento das iniquidades, ou seja, dos pecados dentro da casa do Senhor.
Mas nós entendemos pela graça do Espírito de Deus que ainda tem os remanescentes, ainda tem aqueles que são os adoradores, os verdadeiros adoradores, que não se rende às coisas da vida, que não se rende às dificuldades da vida, que não se rende a coisas que o mundo oferece. Ainda tem os verdadeiros adoradores e adoradoras do Eterno. Aleluia! Glória a Deus. Nós precisamos ter um entendimento, irmãos, que o conhecimento da palavra de Deus é a fé, e o conhecimento da palavra de Deus é a presença do Eterno, é Deus na minha e na tua vida, e nada e nem ninguém pode parar isso na minha e na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos ter um entendimento, mesmo em tempos difíceis, que se tudo acabar, se tudo parar, para onde nós vamos? Para onde nós vamos, irmãos? Há pessoas que não acreditam no inferno, há pessoas que não acreditam nos céus, há pessoas que só acreditam na terra, há pessoas que só acreditam no comer, no beber, no vestir, no caminhar, no passear, em ter luxo. Há pessoas que só acreditam nisso. Mas e quando fechar os olhos? Glória. E quando fechar os olhos? Tanto pessoas que são ricas, bilionárias, vivem luxo, como pessoas que estão na miséria, que acreditam nas coisas, só nas coisas da terra, acreditam em outras coisas, em coisas vãs, em religiões que não salva. Quem salva é Jesus. E quando fechar os olhos? Não é o dinheiro que esses têm, não é os bilhões que esses têm, não é a casa, não é o carro, não. O que esses vão falar naquele grande dia? A entrada do reino de Deus vai estar fechada para esses. Sabe por quê? Porque eles acreditaram naquilo que é o oposto da palavra de Deus. Irmãos, o comer, o beber, o trabalhar, o ter as coisas é natural, mas nós precisamos crer que é muito mais além do que isso, que a fé é muito mais além do que isso, que a fé é muito mais além do que uma cura de uma enfermidade física ou espiritual. Nós temos que buscar o nosso poderoso. Nós temos que adorar, nós temos que orar, nos colocar na presença do Pai. Mas nós temos que ter qual que é o meu, o nosso entendimento do que é a fé. Aleluia. Qual que é o meu e o nosso, igreja, entendimento do que é o céu, do que é o inferno. Aleluia, Deus. Muitos ministérios por aí não pregam mais o inferno, não pregam mais o céu, não pregam mais a palavra de Deus como Deus quer que pregue, irmãos. Verdade. Pregam outras coisas que eu não vou mencionar aqui. Isso aí, as igrejas estão cheias. Muitos ministérios estão cheios. Cadê o conhecimento da verdade como ela é? Cadê o conhecimento de que é Deus? Cadê o conhecimento de que eu fui liberto, livre do pecado, fui livre do adultério, fui livre das mazelas da minha vida? Glória a Deus, aleluia. O Senhor, a palavra, me libertou, me curou de todas essas coisas, me curou de ser soberbo. E hoje nós, cadê o testemunho? Somos uma pessoa, somos santificados no Senhor. Aleluia. Ao tempo todo a palavra diz: santifique-se, santifique-se, santifique-se. Busque minha palavra, busque minha presença, busque meu conhecimento. Aqui, não é porque seja legalista, não. Aleluia, Deus. Não é. Tem palavra de Deus, tem conhecimento de Deus. Não é porque estou na frente do meu bispo, não. Não é. Eu conheço ele há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Não, irmãos, aqui tem palavra de Deus, tem conhecimento de Deus. Glória a Deus. Aqui nós não podemos dizer que nós não temos conhecimento de Deus. Nós temos conhecimento de Deus.
sobre o que é o céu, sobre o que é o inferno, sobre o que devemos nos arrepender de determinados pecados, coisas. Nós temos conhecimento. Tem milagre, tem cura. Você consegue, nós conseguimos imaginar, irmãos, esse homem João Batista pregando no deserto. Irmãos, pregando no deserto o arrependimento de pecados. Pessoas se arrependendo dos seus pecados, descendo as águas batismal para conhecer um Deus poderoso. E a gente não vê falar aqui de milagre. Foi curado